agenda tem que ser diferente, né? Quer dizer, nós temos que imaginar essas áreas prestadoras de serviço, né, dentro da administração, como pessoal, finanças, né, mas também voltar como passos para prestar melhores serviços públicos, né? Então, pensar o que pode contribuir para essa melhoria dos serviços públicos. Eu acho que esse é o desafio de quem conduz políticas para a gestão pública, né, para a melhoria da máquina para isso. Então, tem aqui alguns pontos, Juliana vai me avisar. E o primeiro deles é lembrar a vocês que uma distinção que vem sendo feita na literatura entre mérito formal e mérito substantivo. O fato de uma pessoa ter prestado um concurso no domingo à tarde, né, com lá suas questões objetivas, etc., não lhe dá, né, o carimbo do mérito substantivo ainda, né? Os sistemas de mérito, em geral, protegem o funcionário, os chamados sistemas de mérito, protegem o funcionário contra perseguições políticas, contra desmandos, né? Isso é importante, é fundamental numa democracia, é fundamental termos um Estado, né, composto majoritariamente, né, na imensa maioria, de funcionários de carreira, contratados por concurso público, né? Mas esse, vamos lembrar, é apenas um mérito formal. O mérito substantivo é discutir as competências, habilidades e contribuição desses funcionários para o desempenho dos seus papéis. Então, é importante que a gente coloque isso no debate e não fiquemos apenas na discussão do mérito formal. O mérito formal é uma condição, mas é não suficiente e temos que retomar a ideia do desempenho mesmo, né, para trabalhar com mérito substantivo. Vamos lembrar que, além, né, dos concursos, das carreiras, da remuneração, nós temos que falar de trabalho em equipe, né? Nós temos que falar de multifuncionalidade, são outros aspectos da gestão de pessoas que vão aumentar essa capacidade institucional para melhorar os serviços, né? Nós temos que falar de incentivos ao desempenho. E aqui eu quero fazer um parênteses, falar com cuidado, porque eu acho que não se trata também de adotar remuneração variável, né, para os funcionários, remuneração variável por desempenho, quando não temos nenhum sistema para medir o desempenho. Quer dizer, aí é inverter a ordem dos fatores e, provavelmente, né, incitar comportamentos que não são os desejados, né, porque todo mundo vai atrás da remuneração, né, variável e muito pouco atrás do desempenho. Então, com cuidado. Há outros incentivos ao desempenho tão importantes ou mais importantes que os incentivos monetários, que vão desde o trabalho de equipe, o reconhecimento ao mérito, enfim, uma série de outras possibilidades de pensar incentivos para o desempenho que não seja simplesmente já direto ir para a remuneração variável. Outros fatores muito importantes, principalmente para essas áreas, para todas as áreas, mas aqui nós estamos falando das áreas meio. Essas áreas precisam ter clareza quanto à sua missão. Quer dizer, para quem elas servem, para quem elas prestam serviço, para que fazer uma boa gestão financeira de um município? Qual é a finalidade última disso? Para que fazer uma boa gestão de pessoas, né? É mais do que um discurso a ideia de organizações voltadas por missões, né, puxadas por missões. É ter clareza do seu objetivo, é ter clareza do papel que cumprem numa enorme cadeia de esforços para melhoria do serviço que é prestado, né? Qual é a missão de cada área dessa? Qual é a missão da área de RH? Eu me lembro, na época da INAP, nós fizemos uma pesquisa na Administração Pública Federal, perguntando para os coordenadores gerais de RH, que é o nome do cargo nos ministérios, qual era a missão da área de RH, né? E era uma pergunta com a resposta aberta, e o que veio de resposta era defender os direitos dos funcionários. E era tão sofisticado que esse era o primeiro lugar, o segundo lugar era o primeiro lugar dos ativos, o segundo lugar era dos aposentados, né? Então, quer dizer,
essa era uma visão que dominava profissionais muito empenhados que estavam achando que aquela era a função deles, né? Então, o que falta aí? Uma discussão, um alinhamento, né? Uma ideia de que, na verdade, a função é servir a melhoria, ajudar a melhoria do serviço público, né? Então, essas discussões de calibrar o objetivo maior do serviço, né? E como, sendo uma área meio, pode ajudar na ponta a melhorar o serviço, não só é fundamental, como também faz parte daquele conjunto de incentivos, né, mobilizadores para a ação, de ter clareza sobre esses pontos. Um outro aspecto, o formato organizacional. Deve ou não ter uma secretaria específica para isso, para aquilo outro, né, que era um dos temas da pesquisa e que há variações aí nos municípios. Aqui também acho que temos que lembrar, né, a lição mais simples, que é a estrutura segue a função, né? Cada caso é um caso, não existe uma receita única que vai dizer, não, se não houver a secretaria disso ou daquilo, não vai funcionar. Não, a gente sabe, né, que há as instituições casca, né, ou seja, você pode criar uma secretaria que não funcione, que não tenha, né, nenhuma expressão. Então, mais do que desenhar, né, uma receita única, nós temos que achar qual é o formato que serve àquele propósito, seja ele na parceria, seja ele na prestação de serviço, né, seja ele para essas áreas meio também. Sistemas de informação e monitoramento e divulgação de resultados, né, que são juntos, são fundamentais como capacidade institucional, né? Se não soubermos medir o que fazemos, né, nós dificilmente conseguiremos estabelecer boas parcerias, dificilmente conseguiremos ser transparentes, prestar contas à sociedade, né? Então tem vários desafios por aí. Usar essas informações para melhorar o desempenho das organizações, ou seja, fazer rodar o ciclo da melhoria contínua, né, da retroalimentação com as informações para a melhoria do serviço, né? Articulação horizontal entre as várias áreas da prefeitura, né? Estamos falando aqui da gestão municipal. Fundamental fazer trabalhar juntos os vários pedaços, né, a que somos acostumados por cultura setorial muito forte, né, cada um só cuida da sua área. Temos que conseguir fazer trabalhar juntos esses pedaços, assim como na articulação vertical com estados e municípios, e também com os parceiros externos, né, sejam eles investidores privados, a própria comunidade, né, existe aí as organizações não governamentais, então toda uma quantidade grande, eu vou terminar, de parceiros. E, finalmente, eu gostaria de acrescentar um último fator, como sugestão, né, para as pessoas que estão aqui, que trabalham e se empenham pela melhoria da gestão municipal, que é a qualidade dos gerentes e dirigentes públicos. Acho que não há esforço que resulte se esse conjunto de funcionários, né, recrutados por concurso, para os quais se vai pedir avanços no mérito substantivo e não só no mérito formal, né, que vão trabalhar com sistemas de informação, que vão trabalhar prestando contas, se não forem liderados por bons dirigentes públicos e bons gerentes. Eu diria até que não faz tanta diferença se são ou não de carreira, né? O que interessa é saber se desenvolvem essas competências de direção, né, que são diferentes de simples competências técnicas e diferentes de competências políticas. Abrange um pouco de tudo, mas é a competência política no sentido de obter apoio para os projetos, né, não é a política partidária. Enfim, é um elemento muito importante que eu gostaria aqui de falar diretamente, né, aos senhores prefeitos, como talvez uma das chaves de boas políticas públicas conseguir, né, compor um grupo de dirigentes altamente alinhados e que compartilhem, né, das mesmas visões de por onde ir, do que é necessário fazer para melhorar a gestão pública, né, e desenvolver capacidades gerenciais, né, nas pessoas que são responsáveis por partes de organizações públicas. Então,
essas são as observações que eu queria trazer aqui e pensar e convidar, né, a quem trabalha com isso a pensar que esses temas merecem também uma política pública que os englobe, né? Então, assim como nós temos tentado melhorar a política de educação, de saúde, de habitação, a gestão pública em si, né, nos últimos anos, eu acho que isso tem ficado bastante claro, que é também um campo para o qual se deve formular uma política pública, avaliá-la, monitorá-la, dar transparência a ela e buscar melhorá-la como um ponto de apoio para que as demais políticas públicas tenham efetividade, que eu acho que é isso que a sociedade espera de nós hoje. Obrigada.